Então vamos lá, a palavra hoje é no livro de Tiago e nós vamos ler aqui o versículo 14, 15 e 16, ok? Versículo 14 de Tiago 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Vamos até o 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? A gente percebe que Tiago está fazendo um paralelo entre chuva, entre fruto, para explicar um pouco mais a respeito da vinda do Senhor, ou seja, da grande promessa da manifestação de Deus. A gente viu em outras reuniões que também essa vinda do Senhor ela é apresentada de uma maneira bíblica e também de uma maneira muito prática nas nossas vidas, sobre o cumprimento de outras promessas que Ele nos deu durante a nossa caminhada. A vinda do Senhor, por exemplo, no meu casamento com a Manu, quando Ele preparou o nosso casamento e cumpriu a promessa que Ele tinha nos feito, e diversas outras manifestações na vida de cada um que está aqui. Da mesma forma, a principal promessa é a vinda dele manifesta como nós esperamos para a redenção e para a glorificação dos nossos corpos eternamente. E aqui a gente vê um aspecto muito importante desse período de espera, que é o processo da oração e o que acontece entre esse período de palavra de Deus e cumprimento de promessa. Tiago ele está citando aqui o que está acontecendo na verdade, o que já aconteceu na verdade, lá em 1 Reis, capítulo 17. E a gente vai dar uma olhada nesse texto de 1 Reis, capítulo 17, e analisar o que está acontecendo ali. Porque o período de espera, ele ainda não é a manifestação completa da promessa, mas ele é um período em que acontecem muitos milagres da parte de Deus. E também em que exige muita fé da nossa parte e que nós alcançamos às vezes manifestações tão impressionantes quanto a promessa que nós esperamos, ok? Eu vou ler para vocês o que acontece no capítulo 17. Perdão. Vamos lá. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: Tão certo como vives o Senhor, Deus de Israel a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, ordenando: Retira-te daqui e vai para o leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste de Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra do Senhor Deus. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava-se, da água do ribeiro. Entretanto, passando alguns dias, a torrente secou por quanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Vamos parar por aqui. O que acontece então antes dessa chuva que gera o fruto? Antes do fim da seca que aconteceu nesse processo em que Elias está passando, e o que acontece antes da manifestação da vinda de Deus a respeito das nossas promessas e também da manifestação da vinda de Deus a respeito da volta dele. Acontecem diversos milagres, mas envolve, para que aconteça esses diversos milagres, várias atitudes de fé também. A gente percebe que Elias, que é o exemplo que Tiago utilizou no capítulo 5, agora ele está sendo usado pelo Senhor para declarar uma palavra de juízo sobre a nação de Israel e sobre aquela região, todo aquele povo, né? Lembrando que a gente está vivendo no momento, no contexto de Israel, período de maior apostasia encontrado até o presente momento, devido às atitudes do rei Acabe, da sua esposa Jezabel,
né, que a gente sabe que ali foi promovido o culto a Baal, diversos caminhos incorretos que a gente vai tratar nas reuniões posteriores, né, que ainda vão acontecer, que são coisas que precisam ser alinhadas até a promessa de Deus se manifestar. Mas a gente agora vai olhar para o aspecto do que acontece no período de espera. E no período de espera não é que tudo fica parado, né? Não é que as coisas elas são como se a gente estivesse simplesmente sentado esperando as manifestações de Deus. Não. O Senhor ele se manifesta na vida de quem está se movendo. Né? Se a gente perceber um padrão, o Senhor nunca chama aquele que está parado na Bíblia. Alguém sempre está trabalhando. Né? Quando Eliseu é chamado, ele está com as juntas de bois arando a terra. Né? Quando a gente vê Moisés sendo chamado, ele está cuidando das ovelhas de Jetro, e por aí vai. A gente vê esse padrão se repetindo. Pedro e André estão pescando, né? Mateus está ali sendo um publicano, certo? Mas está trabalhando na recebedoria e por aí vai. Sempre tem... Oi? Gideão está malhando, né? Isso, está malhando os grãos no lagar, né? E todo esse processo se demonstra que o Senhor ele sempre está se manifestando na vida de quem está trabalhando, não quem está parado. Então, o processo de espera não quer dizer que é um processo de ociosidade. Processo de espera, não estamos falando aqui contra o descanso. O descanso é algo bíblico, por mais que o sábado ele foi, junto com a lei, naquela lei cerimonial extinta na vinda de Cristo, o princípio do descanso é bíblico. A gente deve descansar, a gente tem que tirar um tempo de descanso até para que a gente não sucumba ao peso do nosso cansaço físico, emocional e até espiritual, porque existe um cansaço espiritual. Mas a gente fala sobre isso em algum outro momento. Porém, a gente está aqui vendo esse contexto e Elias ele está sendo usado por Deus como um profeta que ele é para declarar uma palavra de juízo àquela região toda, não só ao povo de Israel. Vai se perceber que as regiões ao redor também vão padecer de necessidade de chuva, só que não vai chover até para Elias, né? A necessidade vai vir até para ele. No caso, ele precisou ser sustentado de uma forma sobrenatural da parte de Deus. O Senhor é interessante que ele usou de meios naturais para sustentar a vida do servo de Deus, que foram corvos sendo mandados pelo próprio Deus para levar pão e carne para Elias. De manhã e de tarde, durante um número de dias que não descreve aqui, o servo de Deus Elias foi sustentado por Deus. Olha, o período de espera antes que a promessa se manifeste, antes que a chuva venha, antes que volte a chover e dê fruto, é um período em que o Senhor pode usar de maneiras naturais e sobrenaturais para nos sustentar até a manifestação dele. Até o momento em que ele vai executar o propósito que ele tem para nós, a promessa que ele tem na minha, na sua vida, e até o momento em que ele vai retornar no alto céus, ele pode usar de formas sobrenaturais para nos sustentar nessa terra. A gente não pode perder a confiança. Se ele nos enviar a um lugar como Quiriate, a leste do Jordão, que era um lugar onde tinha somente um ribeiro, não tinha mais nada, ele vai nos sustentar. O lugar que o Senhor nos envia, seja ele o mais deserto, distante possível, tendo ali apenas um ribeiro, ele manda o que é necessário para nós lá na onde ele nos enviou. Então, a gente não precisa se preocupar. O que o Senhor nos mandou fazer, enquanto ele não manifesta a promessa, a gente tem que fazer com dedicação, com fé, porque isso vai expressar e também vai, como que eu posso dizer, vai engrossar um pouco do caldo que o Senhor está preparando na nossa vida, sabe? Ele não quer algo ralo, ele quer algo que sustente uma fé viçosa. Então é como se o Senhor, no processo de preparação da promessa, ele estivesse engrossando o caldo na nossa vida. Ele estivesse colocando ingredientes que vão fazer-nos com que a gente cresça em fé, para que então, no tempo oportuno, ele complete a obra que ele nos prometeu. E esse é só o primeiro passo de fé que Elias toma. É um baita de um passo de fé. Só que agora a gente vai ver Elias tendo que sair desse ambiente, que já era um ambiente sobrenatural, mas é interessante. A gente acostuma com o sobrenatural, né? Todos os dias estava vindo ali pão e carne. E o Senhor permitiu de alguma forma que o ribeiro, na verdade o ribeiro secou naturalmente porque não estava chovendo, mas a vontade de Deus permitiu que aquilo acontecesse e ele ia sendo sustentado de final da tarde pelos corvos, bebendo a água, estava tudo bem. Só que o Senhor fala, levanta agora, Elias, acabou a água aí no ribeiro,
vai para Sarepta de Sidom. Vou ler para vocês. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e ele solicitou: traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. É interessante que a gente lê esse texto e não percebe o contexto em que ele está inserido. O Senhor enviou um profeta de Israel, um profeta de Deus, para uma região pagã. Ele enviou para uma outra cidade que não pertencia aos termos de Israel, antes pertencia ao termo de uma nação pagã, que era justamente onde tinha se iniciado o culto a Baal e também aonde tinha se iniciado o problema de Israel, porque o que estava acontecendo em Israel era a quebra da aliança pelo culto a Baal. E o Senhor enviou agora Elias aonde começou esse culto, aonde começou essa, vamos dizer, falsa religião, né? E detalhe, ele foi enviado a uma viúva que não era do povo de Israel, e também o fato é que as viúvas na época, elas já passavam uma grande necessidade, né? As viúvas, o Senhor diz que ele é pai de órfãos e viúvas. Por quê? As viúvas atualmente, graças a Deus, elas têm o sustento, por exemplo, de pensões, ou elas mesmas trabalham. Mas vamos dizer, as atuais que a gente conhece, a maioria, por exemplo, a minha avó foi viúva do meu avô e ela recebia a pensão do trabalho dele, certo? Né? Algumas são aposentadas, mas vamos dizer, as viúvas têm a possibilidade de receber o salário, né, a pensão do marido que o senhor recolheu. Mas na época não tinha isso. O marido morria, acontecia que nem Noemi, né, padecia necessidade, a situação ficava complicada. Se o filho mais velho ou não sustentasse ou não tivesse ali alguma espécie de sustento, ela padeceria necessidade. E o Senhor envia Elias justamente na casa de quem? De uma viúva, né? De uma viúva que inclusive tem um filho para sustentar. Então o contexto dessa mulher é que além de não ter sustento, ela ainda tinha alguém para sustentar. E o Senhor envia ali um homem já grande para que ela também sustentasse. E a gente vai perceber que no período de espera e no processo em que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, Ele também nos usa. Ele não nos deixa de usar porque a promessa não se manifestou. Ele não deixa de nos usar como ferramenta ou como bênção na vida de alguém enquanto a promessa não se cumpre. A promessa se cumprir não é um fator determinante para que a gente não seja usado como bênção e como consolo na vida das pessoas. E foi assim que Elias foi usado na vida dessa mulher. Vamos ler. Perdão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar em casa a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porquanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia que o Senhor Jeová fizer chover sobre a terra. Amém? Glória a Deus, que coisa mais linda, né? A gente percebe que o Senhor usou Elias, mesmo naquele contexto, mesmo com aquela chuva, com aquela necessidade na vida de alguém que precisava. É interessante que Elias foi uma palavra de Deus que a viúva iria sustentá-lo, só que na verdade o Senhor estava preparando um meio também para que a viúva fosse sustentada pela mesma palavra de Deus, né? E olha essa palavra: enquanto o Senhor não faz chover sobre a terra, Ele prepara que o azeite não falta e que a farinha não acaba. Isso a gente pode também adotar como uma palavra de fé, né? Aplicar ela em fé nas nossas realidades, na nossa própria promessa.
Enquanto a chuva serôdia, que é o que a gente tem falado nas últimas reuniões, aquela chuva que faz crescer os grãos, aquela chuva que antecede a colheita, ou seja, antecede o cumprimento da promessa de Deus, não se manifesta, ele não permite que nada venha faltar para nosso sustento. Que nada venha faltar, por exemplo, se a gente está falando de uma questão de fé, de ministério, uma realização ministerial, ele não permite que a manifestação e o poder de Deus venha ser cessado nas nossas vidas. Se a gente está falando de uma expectativa, de uma promessa a respeito da salvação de algum ente querido, ele não permite que o consolo e também os direcionamentos da parte de Deus cessem até o cumprimento daquela promessa. Então, se de alguma maneira a gente percebe que a promessa ela ainda não se cumpriu, ela ainda está para se manifestar, ainda tem um processo, um período para que ela aconteça, a gente não deve perder a nossa fé. A gente deve se lembrar de textos como esse que diz: enquanto não chove, o Senhor ele é poderoso para fazer com que o azeite seja multiplicado e além do azeite ser multiplicado, a farinha seja multiplicada para nosso sustento e para sustento daqueles que Deus nos aproximar. A viúva pôde sustentar tanto ela e sua família quanto um profeta de Deus, o que parecia ser um problema, porque além de não ter o que ela precisava, chegou mais alguém para se alimentar do que ela não tinha. O que parecia ser um problema, na verdade, da parte de Deus foi uma solução. E muitas das vezes a gente olha para as circunstâncias, enquanto elas não se manifestam da maneira que a gente espera, como uma promessa, a gente vê como um problema, mas o Senhor ele pode usar daquele ou daquela que se aproximou de nós, a gente olha como um problema, como na verdade um caminho de bênção para as nossas vidas, um caminho de consolo, né? A gente olha para uma promessa que não se cumpriu e vê alguém se aproximando de nós, a gente, em vez de olhar com um olhar negativo, com um olhar de peso, um olhar de pesada, a gente pode olhar como o Senhor permite agora enxergar o contexto dessa viúva, como alguém que foi abençoada por aquele e por aquela que chegou na vida dessa viúva, certo? E não parou por aí. A gente vê esse grande milagre da parte de Deus, né? A gente percebe que antes da chuva vir, o Senhor preparou o azeite de uma maneira sobrenatural e preparou a botija de farinha, aliás, a farinha ela não cessar, mas ainda acontece algo ainda mais sobrenatural na vida dessas pessoas. O que que acontece? Passado esses acontecimentos, o filho dessa mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: que foi que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? Lembrando, ela não era do povo de Israel. Elias era profeta do Deus de Israel, mas ela era de uma outra nação. Então, por isso essa intensidade no falar com o profeta de Deus, ok? Aí a gente percebe, ao que Elias lhe rogou: dá-me teu filho. Tomando-o gentilmente nos braços dela, levou o quarto de cima onde estava hospedado e colocou-o sobre o seu leito. Em seguida, clamou o Senhor, dizendo: ó Senhor Jeová, meu Deus, até esta generosa viúva que me hospeda tu queres afligir, fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor, e o Senhor, ó Senhor, meu Deus, faze voltar à vida este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino retornou, e ele viveu. A vida retornou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor proferida pela tua boca é toda verdadeira. Glória a Deus. A gente vê então, além de um milagre de ressurreição, a gente vê um reavivamento, né? Alguém que não acreditava na palavra do profeta, vendo nesse contexto que ela é toda verdadeira. Entende? É interessante como o Senhor ele trabalha. O Senhor às vezes ele permite alguns contextos na nossa vida tão difíceis para manifestar de forma clara uma certa incredulidade e pela bondade e misericórdia do Senhor manifestar também um avivamento interno, um avivamento particular na vida das pessoas, porque a gente está falando de alguém que declarou: agora eu vejo que a sua palavra é toda verdadeira, homem de Deus. E essa mesma pessoa anteriormente estava vendo um milagre de provisão maravilhoso,
né? O azeite dela tinha sido multiplicado, a gente viu que a farinha dela tinha sido multiplicada, ela e o filho dela estavam sobrevivendo pela graça de Deus, através daquele milagre, mas a gente percebe que até aquele momento ela não tinha visto isso como a palavra de Deus ser toda verdadeira. Tudo aquilo que aquele homem de Deus dizia não era completamente verdade para ela. Ela ainda não acreditava completamente na palavra de Deus por meio do profeta Elias, né? E como eu até mencionei, às vezes a gente se acostuma com o sobrenatural. E Deus vem e permite que algo aconteça para que a gente engrosse um pouco mais o caldo, para que a gente chegue até onde o Senhor deseja que a gente chegue, para que a gente alcance, pela graça de Deus, o lugar que Deus quer que a gente alcance. A gente percebe que era uma mulher que o Senhor queria salvar. Eu acredito que Ele queria, além de prover, Ele queria salvar. Quando ela disse, agora eu vejo que a tua palavra é toda verdadeira, quem crê completamente na palavra de Deus tem salvação, né? Claro, a gente está falando do contexto do Velho Testamento, mas a gente sabe que quem crê em Deus, na nossa nova aliança, pela graça de Deus, alcança a salvação. Eu creio que a graça de Deus também alcançou essa mulher. Inclusive é um exemplo que Jesus usa no Novo Testamento, né? Quando ele está exortando o povo lá em Nazaré, ele usa e o profeta Elias foi enviado a uma mulher gentia de Sarepta de Sidom. Essa mulher ficou marcada e foi citada pelo próprio Messias depois. Então é algo realmente marcante, que o contexto que Deus permitiu na vida de Elias e envolveu a família dessa viúva. Ele é um contexto que nos ensina muitas coisas. Ele nos ensina que durante o processo de espera, a gente vive manifestações sobrenaturais, mas Deus não nos permite se acostumar com elas. Ele, no meio dessas manifestações sobrenaturais, Ele ainda permite que alguma coisa mude, um contexto mude, às vezes até um cenário mude nas nossas vidas, para que a nossa fé seja ainda mais engrossada, para que a gente consiga alcançar um pouco mais da parte de Deus, daquilo que Ele deseja que a gente alcance, para que enfim a gente creia que toda a palavra de Deus é verdadeira, como essa mulher pode crer. A gente viu que o filho dela, infelizmente, padeceu essa enfermidade e o Senhor ressuscitou o filho dela. Durante o processo de espera, a morte não é um problema. Se a gente perceber que, como hoje foi mencionado, a gente viu, a gente perdeu entes queridos, sogra estava num velório ontem, hoje a gente teve a notícia de um caro irmão nosso que o Senhor recolheu. A morte não é um problema para Deus. A morte, para aquele que está em Cristo Jesus, não é um problema. A morte, na verdade, é a manifestação de um cumprimento de promessa da parte de Deus, porque aqueles que morrem no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos não procederemos os que dormem quando o Senhor se manifestar. Então, durante o processo de espera, a gente tem o exercício da nossa fé, a gente pode ver milagres da parte de Deus sobrenaturais, e a gente ainda é exercitado por Deus, como essa viúva foi, para que a gente possa crer totalmente na palavra de Deus e não somente parcialmente, porque tem milagres que Deus permite, que a gente acredita no milagre, naquela manifestação, mas não acredita em toda a palavra. Mas daí o Senhor permite que algo vire, como aconteceu na vida dessa viúva, para que a gente passe a crer em toda a palavra. O que o Senhor deseja de nós é que durante a promessa, o período em que a gente está aguardando ela, a gente não deixe de ser usado, a gente não deixe de ver milagre, não deixe de ver as manifestações da fé em Deus de uma maneira poderosa na nossa vida, mas principalmente Ele deseja que a gente creia em toda a sua palavra, como Ele manifestou na vida dessa viúva. Então, que pela graça de Deus, enquanto a promessa não se manifeste, a gente possa crescer em fé e seguir a palavra de Deus. A gente possa, pela graça de Deus, viu o que Deus fez com Elias? Elias está declarando: Acabe, não vai chover por tanto tempo, até eu disser que vai chover. E Deus manda ele para um ribeiro distante, gente. Né? Como, meu Deus, Senhor, eu estou indo embora. A ideia era voltar agora e já declarar que vai chover. Já vê o arrependimento no coração de Acabe. Já vê as coisas sendo alinhadas. E o Senhor manda ele para distante. E depois manda ele para mais longe ainda. E daí depois que ele volta, a gente vai falar sobre isso
no próximo sábado, mas daí que ele volta no capítulo 18, e antes de chover ainda, acontece muitas outras coisas até o momento da promessa se manifestar, da chuva vir e da erva brotar. Então, o Senhor tem muita coisa para fazer na nossa vida enquanto a promessa não se cumpre ainda. A promessa da vinda dele e também as promessas que ele tem particularmente na vida de cada um. Antes de cumprir essa promessa, ele quer engrossar um pouco o seu caldo, ele quer engrossar um pouco o nosso caldo, ele quer fazer com que a gente acredite mais, seja usado mais, creia mais, confie mais. E aí sim, a manifestação da chuva serôdia vem e pela graça de Deus o grão se enche e a colheita é manifesta. Amém? Amém. Essa é a Glória a palavra de hoje. Deus abençoe.